A paz do Senhor a todos os irmãos do nosso discipulado, enraizados e edificados em Cristo, com a nossa lição aqui do campo de Itajaí, caminhando com Jesus. E nesta primeira aula nós iremos então abordar um assunto de extrema importância, até mesmo dentro, como que trabalhando uma teologia sistemática, que é então alguns dos pilares da fé cristã, doutrinas bíblicas importantíssimas para a nossa vida cristã, que é a Bíblia Sagrada. Eu vou trabalhar juntamente com nossos slides. Nesta nós vamos tirar alguns pontos para trabalharmos esta lição, para dar então um apoio teológico de um subsídio para os nossos professores, nossos colaboradores, para que possa então dar aí mais respaldo e para você também ter um recurso a mais para a sua aula. Então, a Bíblia Sagrada, lição 1, nós temos aqui então já algumas perguntas. É lógico que eu não vou fazer as perguntas aqui, mas todos já sabem o propósito dessas perguntas, que na lição 1 nós temos ali 6 perguntas importantíssimas que vão falar sobre este tema maravilhoso que é sobre a Bíblia Sagrada. Com isso, nós sabemos que é um recurso didático para fixar nas perguntas, os alunos então prestarem atenção e o nosso professor que estará ministrando esta aula, ele vai ver que neste recurso didático vai ter alguns asterísticos, vez por outra, em algumas das lâminas, para logicamente então frisar a resposta a qual está sendo questionado. E no final é feita então a abordagem geral. E com isso, também não menos importante, fazer todo o exercício. Nós temos o nosso texto base para esta aula, que é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu gosto muito de trabalhar nesta lição, às vezes uma lanterna ou até mesmo o próprio celular que tem uma lanterna. E apago as luzes da sala e começo a andar com a lanterna acesa, mostrando que quando nós temos a luz utilizada de forma adequada, esta luz ela ilumina o caminho, ainda que esteja tudo escuro. Vamos supor, se fosse um outro ambiente que nós não conhecêssemos, é lógico que nós poderíamos cair talvez num penhasco, talvez tropeçar em alguma pedra e várias situações adversas. Então a luz ela traz, então, vamos dizer assim, com a sua claridade, nós podemos observar onde estamos andando e também vencendo os obstáculos. E quando nós olhamos esse texto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, nós podemos observar a importância que a Bíblia tem como luz e lâmpada para o nosso caminho, tirando toda a treva, mostrando tudo aquilo que é necessário para que possamos estarmos pautados na vontade do Senhor. Com isso também gosto de mencionar que alguns muitas vezes saem de 2 em 2 nas casas e infelizmente, mesmo tendo uma Bíblia na mão, colocam essa Bíblia como se debaixo de uma jaqueta, aonde não ilumina o caminho. E infelizmente, muitas vezes leva pessoas que conhecem a verdade ou que pelo menos deu os seus primeiros passos e não teve uma continuidade por falta de um discipulado, como eu conheço alguém da congregação passada que me falou sobre esta questão e infelizmente isso ocorreu. Essa pessoa acabou ficando então numa denominada seita. Com isso, nós temos ali, então, orientação pela palavra de Deus, nós temos a nossa introdução. Por que começarmos aqui? Porque todo o conhecimento de Deus e da sua vontade estão revelados na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual. Bíblia, palavra de Deus, escrita por diversas pessoas diferentes, por pessoas diferentes em épocas diferentes, inspiradas pelo Espírito Santo. Então, nós sabemos que a palavra de Deus ela foi escrita por vários autores, escritores. Vamos estudá-la e aprender como colocar em prática os seus ensinos. Nós temos uma questão bastante interessante. Eu vou ser bem sucinto nas minhas falas aqui, mas porém, já nesta lâmina tem 2 asterísticos, mostrando então ao professor
trazendo uma atenção maior para os alunos, para que eles possam fixar, então, nestas respostas a qual já foram feitas de início, tá? Sua história e detalhes. A história da Bíblia é um milagre, né? Nós temos ali cerca de 1.600 anos para ser escrita, então é um tempo muito grande. Se formos analisar esse tempo, né, poderíamos aqui somente mencionar, por exemplo, o descobrimento do Brasil. Temos aí cerca de 500, um pouco mais de 500 anos, porém é 3 vezes o descobrimento do Brasil. Então nós observamos que o tema central, a salvação do homem por meio de Jesus Cristo. Então, muito importante nós frisarmos a centralidade do que a Bíblia, ela então nos apresenta concernente, né, o que é o seu foco, a salvação, né, do homem por meio de Jesus Cristo. A Bíblia foi o presente de Deus para nós, a fim de nos dar a direção correta para a nossa vida, a vida eterna e o céu. É a revelação de Deus na forma escrita para toda a humanidade. Então isso é muito importante nós entendermos que a Bíblia ela é de aplicação universal. Então é para todos as pessoas, o ser humano em si. Escrita por cerca de 40 escritores, né? Ainda que nós sabemos que o autor é o Senhor, é o Espírito que inspirou, mas porém usando escritores humanos, né? E é interessante essa questão, porque uma certa feita alguém falou assim para mim: olha, pastor Vilmar, eu não creio na palavra de Deus porque a Bíblia ela foi escrita por homens e o papel aceita tudo. Porém, eu sempre digo e disse a essa pessoa que infelizmente já partiu, eu disse o seguinte: se ela fosse escrita por um animal, você acreditaria? Eu perguntei, na determinada situação. Se fosse escrita por um cachorro, você acreditaria? Aí a pessoa ficou meio sem o que falar. Aí eu disse o seguinte: se ela fosse escrita por cerca de 40 animais, você usaria a própria Bíblia para falar contra esta situação. Você diria mais ou menos assim: poxa, mas o homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Porque ele vai dizer, ele vai usar a Bíblia para tentar desconstruir a própria Bíblia. Se ela fosse escrita por animais, você falaria isso. Aí Deus usou homens que são imagem e semelhança dele, inspirados pelo Espírito Santo, para pregar, para escrever aquilo que está escrito com autoridade canônica, com autoridade escriturística, para que eu e você pudéssemos ter a direção e o conhecimento da palavra de Deus e de Deus. Aí alguém questiona desta forma. Mas, porém, como já aqui mencionei, não teria como ser através de animais. Ainda que temos uma passagem, né, de uma mula que fala com Balaão, mas, porém, ela não profetizou. Ela simplesmente falou em voz humana, como está lá na Epístola de Pedro. Então ela é formada por 66 livros, escrita originalmente em hebraico, aramaico, algumas porções, né, do aramaico e grego. Na minha aula, geralmente, eu friso um pouco a questão do hebraico e principalmente hebraico e grego. Até falo algumas questões ali sobre essa questão, né, da língua em si. Mas aqui nós vamos ser um pouco mais sucinto. É lógico que todos os nossos professores têm, né, este slides a qual está trabalhando esta temática. Mas você pode então aqui mencionar, pelo menos a título de conhecimento, aquilo que você pode transmitir de forma muito clara, que ela está escrita em 2 principais idiomas e algumas pequenas partes em aramaico. Temos aqui também, na sua História e Detalhes, livro mais lido e vendido em toda a história. Também é o mais traduzido. Dividida em capítulos e versículos, facilita localizar os textos, né? Então nós temos ali exemplo. Nas primeiras páginas da Bíblia, há um índice que facilita. Então você pode olhar lá na primeira página e você vai ter um índice ali para você se localizar dentro do que está proposto em todos os 66 livros. É muito interessante, né, aquele irmão que está iniciando, se ele tiver aquela Bíblia com índice lateral,
eu particularmente nunca gostei. Eu sempre procurei estar habilitado para achar, e eu ficava muitas vezes em casa treinando. O profeta Abacuque, Naum, eu sempre procurava ir nos mais difíceis. A Epístola de Judas, que é uma epístola pequena, né, com apenas um capítulo. Então, quer dizer, eu procurava fazer dessa forma porque eu fui criando habilidade, né, para poder manuseá-la de uma forma mais eficaz. Temos também ali, tem duas grandes divisões, né, que é Antigo Testamento, 39 livros, Novo Testamento, 27 livros. Aqui é um assunto que daria para nós pararmos um pouco e falar muito. Então aqui eu vou deixar pelo menos uma fala bastante focada nessa questão que muitas vezes, como eu sempre digo, é elementar, mas de extrema importância. Uma certa feita um amigo veio na minha casa e ele, me visitando, pastor de uma outra denominação, ele disse assim: olha, pastor Vilmar, eu estou fazendo um curso teológico. E ele disse o seguinte: inclusive agora vai começar a aula, vamos assistir comigo? Eu disse: então vamos. E quando começou a aula, eu nunca esqueço que o professor começou a dizer assim, primeiras palavras dele, Hashem. Hashem é o nome. E aí depois ele começou a falar, por exemplo, nós vamos, uma paraxá, hoje vamos estudar uma paraxá de Noa. Então quer dizer, uma porção de Noé, do texto concernente a Noé. Então, quando ele trouxe essas e outras palavras, vamos dizer assim, trabalhando mais uma questão judaica e os nomes judaicos e assim por diante, eu falei para ele assim, para esse meu amigo: olha, pastor Jean, na verdade, este indivíduo, ele está tentando, na verdade, judaizar a sua igreja, a este grupo de pessoas que estão estudando com ele. E, para concluir essa fala, por causa dos termos, né, ele ainda falou que a Bíblia não tinha divisões. Aí aquilo já logo veio à minha mente. Sabe por que ele está falando isso? Ele não. É porque ele não crê no Novo Testamento. Então o simples fato dele mencionar, por exemplo, que a Bíblia não tinha divisão de Antigo e Novo Testamento, é lógico que ele não queria falar isso de forma clara. Então ele mencionou com esta fala, dizendo que a Bíblia não tinha divisões. Então aqui fica de forma muito clara, nós termos muito cuidado para não cairmos em vários e vários terminologias. Não sou contra estudar hebraico, não sou contra ter alguns termos, mas porém, lógico que o discipulado nós não iremos trabalhar de forma profunda essas questões, mas porém, trazendo este exemplo para mostrar que muitas vezes há algumas pessoas com as suas habilidades procurando judaizar a igreja e tentando, né, desviar ela do seu propósito. Então, nós temos aqui a divisão, o Novo Testamento. E o Novo Testamento foi instituído pelo próprio Senhor Jesus, que na noite que foi traído, tomou o pão, o cálice, deu graça e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Né? Depois ele vai dizer que o cálice da nova aliança no meu sangue. Então você vê que a nova aliança no sangue do Senhor, nova aliança é kainos ou kainós no grego, diaté, que quer dizer novo pacto. Então o próprio Jesus estabeleceu. Então aqui, uma coisa tão simples, mas porém extremamente importante. Eu sempre digo que não há questões bíblicas que não sejam importantes, tá? Então nós vamos correr um pouquinho, temos ali uma tabela periódica, isso você pode mencionar através das cores para mostrar para os alunos, né? Vamos dizer assim, os livros, né, que são históricos, os livros que são o seu gênero literário em si, para poder apresentar toda a Bíblia para o aluno. Então, por exemplo, o Antigo Testamento fala sobre a obra de Deus com o seu povo antes do nascimento de Jesus. Encontramos no Antigo Testamento relatos da criação, que faz toda preparação para depois entrarmos não só no Antigo, mas principalmente no Novo. Temos o surgimento das tribos de Israel, importantíssimo para conhecer todo esse desdobramento do Antigo Testamento. Depois, libertação do povo de Deus do Egito e sua condução para a Terra Prometida. Depois nós temos ali como os reis governaram o povo,
né, o período dos reis, as palavras proféticas que anunciaram o nascimento do Salvador, a ida de Israel para o cativeiro babilônico e depois a sua libertação e etc. Tá? Temos também o Antigo Testamento, está cheio de acontecimentos que irão edificar a sua fé. Então nós vamos observar que no Antigo Testamento a palavra fé, emuná no hebraico, ela aparece uma vez, que é em Abacuque 2 e 4, que o justo viverá da fé. Mas, porém, quando nós olhamos as páginas do Novo Testamento, nós temos nada mais, nada menos que a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, capítulo 11, nós temos a galeria dos heróis da fé, aonde vai falar então que todos que viveram no Antigo Pacto estavam, né, esperando a vinda do Messias. E você vê que eles tinham uma vida de fé na presença do Senhor. Então nós podemos ver que por mais que essa palavra apareça uma vez no Antigo Testamento, porém a prática dela, que é o mais importante, que é a vida de fé, ela é muito vasta em nos passar. E aí nós podemos falar como Paulo também mencionou, né, que tudo que aquilo foi escrito outrora, que é o Antigo Testamento, é para nosso ensinamento. Temos ali o Novo Testamento, fala sobre o nascimento de Jesus, sua vida, seu ministério, as curas e libertações que realizou, sua morte em uma cruz. Temos também sua ressurreição dos mortos. Como Paulo disse, Cristo não ressuscitasse, a nossa fé era vã. Sua ascensão também explica sobre como os discípulos deram continuidade aos ensinos que Jesus deixou. Temos também como a igreja surgiu, nasceu e alcançou muitos povos através da pregação da palavra de Deus. E muito ensinamento para edificação física, relacional, emocional e espiritual. Então, de extrema importância. Então, esses pontos, né, o aluno, ou melhor, o professor, ele pode trazer alguns elementos para dar uma incrementada dentro do que está proposto. Evidência da grandeza e importância da Bíblia. Primeira evidência é a sua mensagem. Depois, aqui nós temos no desdobramento da sua mensagem é única e de aplicação universal. Em outras palavras, de forma bem aqui focada, né? O que é pecado no Brasil é no Japão, é na China. O que é um princípio bíblico é no Brasil, é no Japão, é na China, em qualquer lugar do mundo, independente da cultura. Tem lugares que a cultura até auxilia em alguns contextos, mas, porém, em algumas culturas ela confronta, e aí a Bíblia é soberana. Tá? Temos também, ela apresenta o caminho em direção a uma vida abundante em Jesus Cristo, como está lá em João 10:10, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula, mas eu, Cristo, Jesus, vim para que tenham vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem continua atual, mesmo após mais de 3.500 anos de existência. O relacionamento mais importante que podemos ter nesta vida é com Deus, né? Que é um privilégio, uma maravilha, e para mim é a coisa mais importante, né, das nossas vidas, é conhecer o Senhor. Por meio da leitura da mensagem da Bíblia, o cristão pode entender os planos de Deus e conhecê-lo melhor, além de poder manter com ele uma íntima comunhão. A segunda evidência é o seu reflexo. Espelho revela o reflexo, aparência externa. Então, quando nós pegamos ali, geralmente eu levo um espelho e mostro para os alunos ele se ver no espelho. Como quando eu olho, eu me vejo no espelho. Porém, o espelho, ele reflete o meu exterior. Só que a Bíblia, ela revela o exterior, é o espelho da alma. Então, quer dizer, uma certa feita estava, né, evangelizando uma determinada pessoa, que depois ela veio servir ao Senhor Jesus, e eu fiquei muito feliz com isso, ainda que ela foi para um outro ministério, mas eu nunca preguei para ser crente da minha igreja, mas para conhecer Jesus. É lógico que a gente tenta
trazer para a nossa igreja pelo fato de congregarmos nela. Mas, porém, ele foi para uma igreja bíblica e eu fiquei feliz por isso. E ele disse uma certa feita para mim: olha, pastor Vilmar, é complicado. Eu disse: mas por quê? Porque o senhor fala para eu leio a Bíblia, eu gosto, me interessa, mas tem um porém que me incomoda. Eu disse: o quê? É que toda vez que eu leio ela, eu começo a ver o quanto eu sou falho, o quanto eu sou pecador. E eu disse: glória a Deus. E ele ficou meio assustado. Eu disse: por quê? Porque aí você está conhecendo o espelho da alma. Ela está mostrando quem verdadeiramente você é, o que verdadeiramente eu sou, e está apresentando o Salvador, que aí você vai então ser convencido, né? Pelo Espírito Santo, como Jesus falou em João 16:8, quando ele vier, ele já veio, convencerá o mundo, que ali na questão semântica é as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E ali nós temos o texto de Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante, mais cortante que espada alguma de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração humano, mostrando que é o espelho da alma. Então, alguns benefícios da leitura e meditação da palavra de Deus. Há muito mais, mas porém, refrigério a alma, Salmo 19:7. Eu vou apenas mencionar alguns. Temos ali a sabedoria, Salmo 19, verso 7, alegria. Depois temos iluminação, que eu acho muito importante, né? No Salmo 119, verso 130, exposição das tuas palavras, dá luz e entendimento aos simples. Então é extremamente importante. Temos também quebrantamento, vivificação, consolo, paz, saúde para o corpo, santificação. Como devemos ler a Bíblia? Leia na expectativa de que Deus fale ao seu coração. Leia fazendo perguntas. Então você vai fazendo perguntas e logicamente você vai trazendo algumas respostas, né, dos seus questionamentos e também para os alunos. Leia várias vezes, leia meditando. Na repetição de várias vezes, você vai meditando. Com a meditação, você vai então inculcando mais a palavra ao ponto de conseguir transmitir ela com muito mais propriedade, né? Temos também leia com disposição de praticar a palavra. Depois, nós temos um texto de Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, para nós praticarmos a palavra. 6, memorize versículos e suas referências. 7, faça anotações. E, por último, a conclusão não menos importante. Deus deixou-nos a Bíblia com suas instruções para obtermos a vida eterna. Esforce-se para ler e meditar na palavra de Deus. Durante a leitura você descobrirá grandes verdades que o abençoarão grandemente. Se não lermos a palavra de Deus, corremos o risco de cair no fanatismo ou misticismo. Nosso convite: leia a Bíblia e ande em sua luz. Então nós vamos ter ali as perguntas que nós não iremos trabalhar, porque na verdade é um recurso didático para o professor em sala de aula, tá? Um dado bastante importante, na nossa lição da CPAD antiga, que nós não usamos mais, ela trazia ali, uma das lições, uma estatística, onde mencionava, por exemplo, que 90% dos cristãos nunca leram a Bíblia por completo. E uma outra pesquisa que eu havia visto uma certa feita mencionava que 50% dos pastores nunca haviam lido a Bíblia por completo. Então, algo muito negativo que nós precisamos mudar. Precisamos ler, estudar a palavra de Deus. Então, quero deixar aqui esta videoaula. Eu fui um pouco corridinho aqui em alguns textos
e também em poucos eu acabei entrando, mas a minha intenção, nossa intenção é de trazer um recurso para os nossos professores. Em algumas outras lições nós temos mais lâminas de slide. A nossa tendência será tirar alguns pontos para comentar, não trabalhar a lição inteira, ainda que aqui eu somente fiz leitura e trabalhei alguns pontos, tá? Para dar um recurso para o professor e você desenvolver a sua lição. Nós temos também o interesse de fazermos em uma de nossas reuniões uma questão mais didática, onde nós vamos aprender com uma professora que nós temos no nosso grupo sobre como preparar as nossas aulas, ainda que temos esses recursos todos em mãos. Quero que Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua família, e que Deus possa abençoar o teu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.